Deputado, o que acontece em Brasília? Baleia Rossi. O negócio aí está começando a esquentar, está cada vez mais perto o dia, e parece que o Maia anda agindo de uma forma estranha, inclusive falando em pedido de impeachment. Como é que fica isso? Ele está naquela fase do desespero, né? Graças a Deus e para a sorte do povo brasileiro, o Rodrigo Maia logo, logo será ex-presidente da Câmara dos Deputados, um cara que ficou 2 anos aqui só prestando desserviço para o Brasil, não pautou as principais propostas do governo do presidente Jair Bolsonaro, deixou caducar inúmeras medidas provisórias, enfim. Nós só conseguimos aprovar a reforma da Previdência porque a pressão popular e a pressão também do bom jornalismo, né, coisa que é rara hoje em dia no Brasil, mas graças a vocês que realizam um jornalismo imparcial, a gente conseguiu conscientizar a população da necessidade da reforma da Previdência e conseguimos fazer com que ela fosse aprovada no parlamento. Fora isso, o que o Rodrigo Maia fez foi atrasar, ou melhor, barrar toda e qualquer iniciativa do governo federal, do Poder Executivo, aquelas propostas que eram de campanha do presidente Jair Bolsonaro, de flexibilização do uso de arma de fogo, de retaguarda judicial, retaguarda legal para o policial poder atuar, enfim, outras inúmeras propostas, reforma administrativa, reforma tributária, essas pautas não encaminharam no Congresso Nacional, né? Então ele está no desespero total, está tentando aí lançar o seu sucessor, Baleia Rossi, com apoio de PT, PCdoB, de PSOL, se não me engano, não sei se o PSOL vai lançar alguém, mas enfim, o apoio da esquerda, né? E não vai conseguir. E o Arthur Lira está aí, como já era o líder desse bloco, que é chamado de Centrão, que reúne grandes partidos e reúne uma grande parte dos deputados, e a gente entende que o Arthur Lira é um candidato independente, mas é um candidato que vai, independente que eu digo, que não vai estar atrelado 100% ao Poder Executivo, mas é um candidato que não vai servir para barrar as propostas do Poder Executivo, e a gente sabe que o Arthur Lira, o partido dele, o PP, o Progressistas, que é o partido que eu pertenço, compôs a base do governo e foi o partido mais importante aí, presidente Jair Bolsonaro, nesse ano de 2020, sem dúvida alguma. Deputado, vamos imaginar uma situação hipotética. Eu acho que nós temos que olhar o cenário sempre como um todo, né? Estarmos preparados para qualquer coisa que vier. Se o Baleia Rossi vir a ganhar, qual a probabilidade dele pautar o impeachment e vai passar o impeachment? Como é que fica essa situação? Não, é o seguinte, ele pode até querer pautar, né? Porque isso é prerrogativa do presidente da Câmara dos Deputados. Havendo um pedido de impeachment, o presidente pode sim colocar para votação, colocar em pauta. Mas, primeiro, eu acho difícil isso acontecer, mas não duvido, né? A gente não duvida de nada. Não sabe quais foram os acordos que Baleia Rossi e Rodrigo Maia fizeram com o PT e com outros partidos de esquerda. Eu falo PT porque o PT é o partido que tem um grande número de deputados, 54 deputados na Câmara dos Deputados. Mas pautar é uma coisa e aprovar é outra completamente diferente. Para se aprovar impeachment, você vai precisar de 308 votos dos deputados, coisa que não vai conseguir nunca. Porque hoje esses partidos que são chamados aí de centrão, né, às vezes, de maneira até pejorativa, eram chamados de centrão, mas são os partidos que detêm o maior número de deputados. Estou falando isso por quê? Qual é o partido que existe? Partido de direita no Brasil? Infelizmente, não existe um partido de direita conservador no Brasil, ainda não existe. Então, o PSL era o partido do presidente. A gente sabe que metade, ou até quase metade, ou mais da metade, fica ali. Metade dos deputados já viraram as costas para o presidente. Foram eleitos graças ao presidente Bolsonaro e viraram as costas. Eu estou falando isso porque eu vi ali, no plenário da Câmara, as coisas acontecendo. Então, fora esse fato, então você tem metade do PSL já não... E a outra metade se manteve fiel ali aos eleitores e ao presidente. Então tem PP, PSD, PL, esses partidos de centro, que formam aí 140 votos, talvez, ou até um pouco mais, esses partidos não iriam votar pelo impeachment do presidente Bolsonaro, então fica praticamente impossível a aprovação com 308 votos
de qualquer tipo de processo de impeachment. Então, esse risco, creio que a gente já não corre, entendeu? Deputado, avião da FAB. Rodrigo Maia está usando o avião da FAB, nosso dinheiro, para fazer campanha para o Baleia Rossi. O Arthur Lira se comprometeu a fazer uma reforma no regimento interno da Câmara e propor a reforma política. Não está na hora de tirar essa prerrogativa do presidente da Casa, tanto da Câmara como do Senado, de que se usar o jato da FAB, como bem entende, sigiloso, e o contribuinte ter que arcar com isso? Eu acho isso um absurdo, Camilo. Para mim não deveria existir isso daí. Isso é um absurdo. Isso é um tapa na cara do trabalhador aí que trabalha 30, 40 anos para ganhar um salário mínimo. E não me venha querer me convencer que, não, mas querem tratar a exceção como regra. Então, o que acontece? Para mim não tinha que ter, primeiro ponto. Isso para mim é medo de político que não tem coragem de enfrentar a população aqui no aeroporto Juscelino Kubitschek em Brasília, pousar em Congonhas, pousar em Viracopos ou em Guarulhos, falando de São Paulo, né? Ou então no Rio de Janeiro e por aí vai. Isso é cara que está com medo do povo. Pô, político que tem medo do povo não merece o nosso respeito. Agora o cara quer avião da FAB 800 e, salvo engano, Rodrigo Maia fez 865 voos. Pelo amor de Deus, olha isso. 25 voos só no recesso. Que tanto voa o presidente da Câmara dos Deputados no recesso parlamentar? Quais são os compromissos de interesse do povo brasileiro que esse cara está fazendo? Isso é um absurdo, pô. Tá na hora de a gente moralizar. Só que não adianta, você vai cobrar de um cara algo ético, moral, um cara que não tem ética, não tem moral, não adianta nada. Então, minha opinião, capitão Derrite, tinha que acabar. Por quê? Justamente porque as pessoas tratam a exceção como regra. Como não tem que justificar e ninguém fica em cima disso, e a nossa legislação permite, isso que é o pior, os voos da FAB, então vira aquele samba do crioulo doido, né? A partir do momento, teve de fato uma reunião importante para falar com o presidente da Câmara dos Deputados, às vezes até num congresso. O presidente da Câmara dos Deputados tem que estar em Brasília. Começa por aí. Tá tão bom assim tá tão boa assim a nossa produtividade aqui em termos de projetos de lei, de reformas, de alterações da Constituição, que ele pode ficar passeando, zanzando para lá e para cá. Não tá. Então, é um absurdo, Camila. Olha, eu falo para você porque é o seguinte, a gente tem uma coisa, cada deputado tem uma coisa chamada cota parlamentar. E eu procuro economizar ao máximo o dinheiro, que a gente fala é dinheiro público, não existe dinheiro público. O dinheiro alguém paga. Imposto, quem paga? Cidadão. Todo mundo que paga imposto está pagando. Então, eu tento economizar o máximo. O que eu faço? Compro passagem antecipada. Então, normalmente as minhas idas a São Paulo, retorno para Brasília e vice-versa, o que eu faço? Normalmente o mesmo horário, a mesma companhia aérea. Eu me programo e pago, às vezes, R$200, R$150 a passagem. Por quê? Faço um planejamento. Qual o objetivo? Economizar o dinheiro da cota parlamentar. Porque esse dinheiro vem do povo. Agora, um cara que tem o avião da FAB à sua disposição, e pior que a legislação autoriza, o cara não está nem aí. E está com medo de encarar a população no aeroporto. Para mim é isso. Isso eu concordo. Deputado, como é que vocês receberam a notícia de que houve uma reunião lá na casa da Carmen Lúcia, com o Maia? Como é que vocês receberam essa notícia? Isso é legal? É lícito? Olha, Camila, para nós, infelizmente, não nos surpreende mais, né? Porque a gente passou o ano passado, 2019, mas principalmente ano passado inteiro com essas conversas aí. Fulano de tal foi na casa de tal ministro, se reuniu com outro ministro do STF, fez tal coisa e tal, tal, tal. E aquele zum, zum, zum. E a gente não sabe a veracidade, né, do que é. Mas uma coisa eu te falo, já não me causa nenhuma surpresa. Como eu te disse, o desespero de alguns. Se com um presidente da Câmara, que ficou 2 anos atravancando as ações aí do Poder Executivo, o Brasil já conseguiu avançar em pontos importantes, imagina se tivermos um presidente da Câmara, como volto a dizer, o Arthur Lira não é aquele cara que vai ficar... Não vejo o Arthur Lira dessa maneira, tá? Como falam, é o candidato do Planalto. O Arthur Lira é o candidato
de boa parte dos deputados. Por que eu estou votando no Arthur Lira? Por que eu declarei voto no Arthur Lira? Porque entre Baleia Rossi, Arthur Lira e outros que se colocaram ali, o Arthur, sem dúvida alguma, é o melhor para o Brasil. Sem dúvida alguma. Que já se comprometeu a não fazer esse jogo duro, essa queda de braço com o governo federal. Pelo menos se a pessoa que está ali, ocupando a cadeira da presidência da Câmara dos Deputados, colocar as pautas para votar, já é um grande avanço. Já é um grande avanço comparado aos anteriores, que só ficavam ali barrando as medidas do Poder Executivo, né? Então, a nossa esperança é de um presidente que esteja, assim, não alinhado apenas com o Palácio do Planalto, alinhado com o Brasil. Que quem quer enrijecer a legislação para o criminoso, quem quer acabar com mordomia de bandido, é o povo brasileiro, é o povo que não aguenta mais, que acha um absurdo saída temporária, que acha um absurdo o auxílio reclusão pagar R$ 1.813 enquanto o salário mínimo é R$ 1.000. É só no Brasil que essas coisas acontecem, né? Onde tem agora a saída temporária de final de ano, boa parte não volta para a prisão, e os que saem, cometem crimes, vários foram presos. Teve uma filmagem em São Paulo, na Zona Leste, o cara andando com uma motocicleta, o piloto e o garupa atrás com uma metralhadora, um fuzil, se não me engano, e o piloto estava na saída temporária. Olha só que anjo. Saiu para visitar o papai e a mamãe dele. Bando de vagabundo, cheio de mordomia no Brasil. Então não é que o Palácio quer, a população não aguenta mais. Precisamos fazer uma reforma administrativa. Precisamos fazer uma reforma tributária no Brasil. O empresário não aguenta mais. O Brasil é o quarto maior país no mundo que mais se paga tributo. E sabe que a gente não vê retorno. Vai falar que a gente vê retorno algum. Educação, uma porcaria. Saúde em frangalhos. Segurança, eu posso falar, ruim também. Então, é diferente de um país onde a pessoa paga um imposto alto e tem uma baita de uma educação básica pública de qualidade. A gente não tem há muitos e muitos e muitos anos. Talvez tenha tido aí, na época dos meus pais, ou até um pouco antes. Hoje em dia, depois que a esquerda assumiu o poder, a gente cada vez mais para o fundo do poço, né? Então, a gente está tentando recuperar o Brasil. Essa é a nossa luta. Capitão, o senhor falou em segurança, então vamos falar em armamento civil. Bom, eu sei de São Paulo, então vou falar sobre São Paulo. A Polícia Militar do Estado de São Paulo é uma excelente polícia, casos de corrupção são ínfimos, a corregedoria pega muito em cima e, na verdade, eu acho até um pouco injusto ter uma corregedoria em cima do policial militar, se já tem aí tantos superiores para tolir certas ações do policial. Embora a polícia de São Paulo seja extremamente bem preparada, atuante, vai cedo nas ocorrências, ligou, chegou, enfim, ainda assim não é um efetivo para cada cidadão. Não há um policial para cada cidadão, e às vezes as ocorrências são muitas, não dá tempo. O senhor não acharia mais efetivo o cidadão comum estar armado e fazer a sua proteção do que ficar dependendo o tempo todo de uma polícia que, querendo ou não, está mal paga, não está valorizada, com equipamento, sabe, ultrapassado? Não está na hora da gente começar a repensar essa linha? Vamos lá, Camila. Na minha opinião, são dois pontos distintos, tá? Primeiro ponto com relação à Polícia de São Paulo, que você falou. É o terceiro pior salário do Brasil, é fruto de uma falta de valorização aí do PSDB, dos tucanos que estão há 30 anos aí governando São Paulo, enfim. É uma lástima para o policial. O cara que é policial no Brasil, ele tem que ser herói mesmo e entrar na profissão por idealismo e gostar do que faz como eu gosto. Não só gosto, eu amo o que eu faço, o que eu fazia, né? Até isso tiraram de mim, porque depois das ocorrências de troca de tiro com criminosos do PCC, me tiraram do serviço operacional, me obrigaram a trabalhar administrativo. Foi por isso que eu acabei alçando novos caminhos aí, e acabei chegando até aqui. São dois pontos distintos, na minha opinião. De fato, a criminalidade ela acaba aumentando a cada dia, fruto de inúmeros fatores. Da impunidade do criminoso no Brasil, da benevolência das nossas legislações, seja a legislação penal, a lei de execuções penais, que é aquela legislação que vai reger a vida do preso após ele estar cumprindo pena no presídio, inúmeros benefícios que o criminoso tem. Então, isso aí faz com que a reincidência seja algo vantajoso, o crime compense para o bandido, para o criminoso.
Então, e a falta de efetivo, claro, como você bem mencionou, para você ter uma ideia, hoje nós temos 83 mil homens trabalhando na ativa na Polícia Militar de São Paulo, e há 15 anos atrás, 10 ou 15 anos atrás, nós tínhamos 98 mil homens. Ou seja, o número era muito maior há 10, 15 anos atrás, a população aumentou, a criminalidade aumentou e o efetivo nosso diminui a cada dia. O gargalo ele é maior, está aposentando mais policiais do que estão entrando na instituição. Também é fruto da falta de interesse da população. Eu vou falar por mim, quando eu prestei a FUVEST para entrar na Academia do Barro Branco, poderia ter passado em inúmeros outros cursos do vestibular, né? Tanto é que eu passei em outras faculdades, passei em engenharia na Unesp, na Unicamp, e acabei, não, quero ser militar, quero fazer a carreira aí policial militar, e fui ser oficial da Polícia Militar. Então, existe esse fator do aumento da criminalidade em virtude da benevolência, da impunidade que o criminoso tem no Brasil, e um outro fator que eu defendo, que é posse e porte de arma de fogo para o cidadão de bem, que não é um tema relacionado à segurança pública, e sim a condição de se autodefender que cada cidadão, na minha opinião, deve ter. Mas isso vai acabar refletindo na segurança pública, sim, mas não é uma política de segurança pública. Para mim, todo cidadão, desde que comprovada a sua capacidade psicológica, sua idoneidade, ou seja, antecedente do cara que não possui nada de um passado criminoso, enfim, suspeito, capacidade psicológica, acho que eu já falei, técnica, ou seja, se ir lá e fazer um curso básico, é como se fosse se cadastrar lá, se filiar a um clube de tiro e ter a habilidade comprovada. Para mim, esse cara deveria possuir uma arma de fogo em casa e portar uma arma de fogo. Mas não se trata de política de segurança pública. Claro que o criminoso, quando ele souber, no Brasil, cada 10 pessoas, 8 têm arma. Opa, peraí, será que ele vai roubar do jeito que rouba hoje? Com certeza não. Porque o cidadão, quando ele estiver ali sendo vítima de um roubo ou na iminência de ser vítima e tiver uma arma de fogo, ele vai se defender e deve se defender, né? Então, isso vai ter como consequência uma diminuição, mas não só isso. E deixando claro que não é política de segurança pública, sim direito do cidadão de se autodefender, defender sua família. Dentro de casa, mais ainda, né, Camila? Dentro de casa, lar é um ambiente sagrado. Aliás, defendido até na Constituição. Lar é asilo inviolável. Então, sou totalmente a favor. Deputado, o senhor falou que a falta de interesse de entrar na Polícia Militar. Só que um rapaz quer entrar para a Polícia Militar, pegar novamente o exemplo de São Paulo, um salário horrível, condições péssimas de trabalho, colete salva-vidas, colete à prova de balas, com validade vencida, uma arma totalmente inferior à do bandido, corregedoria no pé dele, se ele atira para se defender do bandido, é capaz dele ir para o Romão. Não está na hora, então, da Polícia Militar revisar alguns pontos para que incentive esses meninos de 18, 19 anos a adentrarem a Polícia Militar? Sem dúvida, Camilo, já passou da hora, mas tem muita coisa que não depende da instituição. Eu tenho, sim, as minhas críticas internas à instituição, Polícia Militar de São Paulo, e eu sempre pontuo isso para quem está no comando da instituição, sempre tentando buscar evolução, né? Que a gente melhore na prestação de serviço, melhore na nossa formação, melhore em tudo. Agora, não dá para a gente cobrar da própria instituição quando quem tem o poder e dever de valorizar a instituição não está nem aí, não dá a mínima, que é o governo do Estado de São Paulo. E não vou falar só desse desgovernador que está aí hoje, não. Isso é coisa do PSDB, dos tucanos. Eles nunca valorizaram a polícia. Lá atrás, desde Mário Covas, nunca valorizou. Sempre odiaram a polícia militar, sempre. Então é complicado. O que a gente tem que fazer é buscar um pouco mais de autonomia das polícias. Teve uma reportagem polêmica aí, uma semana, 2 semanas atrás, falando, proposta vai tramitar no Congresso de independência das polícias, dos governadores e tal. Não é como estavam pensando. Mas dá um conversar isso com o senhor, essa proposta. Isso que eu queria perguntar para o senhor, capitão. Como vai tirar o poder da polícia do governo? Isso não prejudica a polícia militar? Não, eu vejo que não. O que acontece? Eles estavam falando sobre isso especificamente num ponto da lei orgânica das polícias militares,
que está para tramitar aqui no Congresso Nacional. E qual é o ponto? Onde o comandante-geral dessas instituições, essas polícias militares e corpos de bombeiros militares, seriam escolhidos através de votação. Da votação, os 3 mais bem votados, sairia uma lista tríplice. Dessa lista tríplice vai para a mão do governador, para escolher um. Esse um teria um mandato de 2 anos para ser o comandante-geral da PM. Com isso, Camila, evitaria aquele coronel comandante-geral de tal polícia que é amiguinho do governador, que trabalhou desde sempre a serviço de tal partido, que isso existe em toda instituição, inclusive na Polícia Militar. Então, daria mais autonomia para quem estivesse ocupando o cargo de comandante-geral por um mandato de 2 anos, e a polícia, de fato, seria uma polícia de Estado e não polícia de governo, como, infelizmente, nós temos a maior parte das polícias militares no Brasil. João Dória, já que a gente falou de vacina, de Manaus, de picadinha, de vírus do flango flito, vamos então falar sobre João Dória. Capitão, o senhor é eleito aqui por São Paulo. João Dória, claro, está cada vez pior. Não é segredo nem para mim, nem para o senhor, que já o conhecia de outros carnavais, mas é novidade para o povo paulista que não o conhecia. Existe alguma forma de colocar um freio nas ações ditatoriais do João Dória? Camila, eu chego à conclusão que, infelizmente, não existe. Por quê? A gente tem que entender, né? A tripartição dos poderes prevê o quê? Porque nós adotamos, né? Começou lá atrás com Montesquieu, mas o que funciona? Quem tem o poder de fiscalizar o poder executivo é o legislativo. Então, a Assembleia Legislativa de São Paulo teria a prerrogativa, tem o dever e tem a prerrogativa de fiscalizar as ações do Poder Executivo. Mas o que acontece em São Paulo? Que o Palácio dos Bandeirantes acaba tendo uma influência, um domínio muito grande dentro da Assembleia Legislativa. Estou falando superficialmente, de conversar com outro deputado. Mas a gente percebe em votações assim que são absolutamente absurdas, aumento de ICMS, e outro tipo de votação que vai ferrar com a população, que eles conseguem colocar lá muitos votos. Então, de 94 deputados, 95, se não me engano, deputados, são 94, né, no Unesp, eles têm 75 votos, então eles aprovam até alterações da Constituição Estadual lá deles com facilidade. O que a gente deveria ter era um poder legislativo independente, fazendo a fiscalização que ele é obrigação, que é prerrogativa daquele poder, só que infelizmente não fazem, e aí João Dória nada de braçada, faz o que quer, e a população fica aí revoltada, e às vezes as pessoas falam comigo, por não conhecer também, não saber que um deputado federal não vai ter influência lá em São Paulo e tal, pô, capitão, votei no senhor, o senhor não faz nada e tal, contra o STF, muita gente fala para mim, pô, deputado, o senhor não vai fazer nada contra o STF, eu falei, meu amigo, gostaria de fazer muita coisa, só que, infelizmente, não tenho poder para isso. Quem deveria fazer o contrassenso, o balanceamento nas ações, né, o sistema de freios e contrapesos do STF deveria ser o Senado Federal, que é quem tem a prerrogativa lá de pautar e votar impeachment de ministro do STF, só que eles acabam não fazendo. O próprio Davi Alcolumbre, o senador, não tocou para frente nenhum dos 33, salvo engano, pedidos de impeachment de ministro do STF. Por que eles não fazem isso? A gente sabe. Eu que estou em Brasília, que eu sei. Não fazem porque tem um monte não, mas uma grande quantidade aí de senadores que tem ou o rabo preso, ou enfim, ou estão com medo lá de processo. E aí aquele círculo vicioso do Brasil, né, Camilo? Então, com relação ao João Dória, só nos resta aguardar e não votar nesse cidadão nunca mais, né? Para quem votou, porque eu não votei nele, nunca mais, nem para síndico de prédio, porque ele está mostrando aí. E a população de São Paulo já sabe, né? Ele não consegue sair na rua. Pergunta se ele vai na Avenida Paulista passear qualquer dia lá. Não passa, não vai. Quando vai com 400 seguranças, fazendo aquele bloqueio ali para não deixar ninguém chegar perto, porque ele sabe que a popularidade dele beira zero, né? Ele vive de falar mal do presidente e vive tentando fazer campanha para ser presidente do Brasil, coisa que nunca será. Parafraseando, né, o filme, né, nunca será e jamais será. E não sou eu que estou falando, é a população.
Não, imagina, São Paulo odeia João Dória. Gente, quem não é de São Paulo não consegue compreender o tamanho do asco que a gente tem desse cidadão. Deputado, então, voltando aqui, a picadinha do João Dória. Ele saiu na frente do Ministério da Saúde, inclusive foi considerado em um grande marketing, inclusive chorando, né? Aquela, desculpa, pessoal, mas eu achei aquela cena ridícula, né? Aquela calça apertada dele, a vácuo e chorando. Foi a cena mais ridícula. Como o senhor vê essa obrigatoriedade da picadinha e esse teatro que ele está armando para a população? Ah, como sempre, né? Como ele vem dessa área aí, e trabalhou em televisão, o cara é um artista, né? Mas só pensa em marketing, não tem efetividade no trabalho dele. E eu achei ridícula também aquela cena, enfim. Quem conhece sabe que ele está fazendo um draminha, querendo dizer que ele é o salvador da pátria, que ele desenvolveu vacina. Daí o Pazuello já foi e já passou algumas informações que eu confesso que eu não sabia. Até anotei aqui, Camila, ó, mais de 80 milhões de reais foram repassados do governo federal para o Instituto Butantan para o convênio, né, da construção do Parque Fabril, que desenvolveu a vacina Coronavac. Eu mesmo não sabia. Então ele fica fazendo esse teatro todo e chora, etc e tal. Eu achei ridículo, né? Primeiro que, sei lá, né? Eu acho. Não tô falando que homem não pode chorar. Pô, se o cara se emocionar com o filho dele, com alguma coisa. Agora aquela ceninha ali querendo ganhar capital político, pelo amor de Deus, tenha dó. Dá vontade de. Bom, já lembro do filme, né? Mais uma vez vi o filme aí. Dá vontade de falar pra ele, ô, bacana, acorda, que mundo que você vive, cara. É ridículo. Todo mundo achou ridículo. E pior, né? A política de vacinação, depois a gente foi saber. Estava já com data marcada para acontecer hoje, para iniciar hoje. Ele quis antecipar para ganhar capital político, justamente para tentar vender mais à população. Ó, eu sou o salvador da pátria, só pensando em poder. O cara só pensa no poder. Quem acha que ele pensa no bem da população está extremamente equivocado. Ele só pensa na campanha eleitoral dele para 2022. E eu vou te confessar, viu, Camila? Eu quero mesmo que ele saia candidato a presidente, que ele vai tomar um couro nas urnas, se as urnas realmente traduzirem a realidade, né? Que vai ser bom, assim a gente já se livra em São Paulo desse cidadão aí, vamos ver. Dura que as opções também, haja visto o que aconteceu nas eleições municipais, Bruno Covas e Boulos, olha só que ponto chegamos na maior capital da América Latina. A gente vive uma carência de liderança política muito grande no Brasil, em São Paulo ainda mais, para chefiar aí o poder executivo. Mas a minha opinião é essa, mas não passou de marketing, né? E ficou ridículo para ele. Não, ficou. Enquanto as eleições municipais, eu não posso falar nada, porque o senhor sabe que eu já estou meio enroscada no STF. Barrosinho já falou que quem ficar falando que não foi uma eleição limpa, ele vai mandar PF em casa e chega de PF na minha casa. Ângela, eu estou tentando achar aqui o documento, eu vou pedir para a produção, achei, vou pedir para a produção disponibilizar para você aqui em tela, que prova que o governo deu os 80 mil reais para o João Dória fazer a vacina, embora ele esteja falando que é mentira 80 milhões, né? 80 milhões, que é mentira do Pazuello, mas não é. Eu vou compartilhar aqui a tela, eu vou pedir para a produção colocar, por gentileza, na tela o compartilhamento, para que vocês possam ver que não é mentira, é o documento, ele está aí, por gentileza, produção, se puder colocar, eu agradeço. Aqui, pessoal, eu vou dar um zoom para melhorar para vocês, tá? Ó, tá aqui, este documento é o documento do Ministério da Saúde, está aqui, ó, o valor total de R$ 63.255.070 e um outro valor descentralizado de R$ 20.550.549 de crédito orçamentário, tá? Então, está aqui, o documento é do Ministério da Saúde, espécie, Ministério da Saúde, então está aqui provado documentalmente. Tem outro documento que eu vou colocar para vocês, por gentileza, produção, e também do Ministério da Saúde, que prova que o João Dória é o mentiroso e não o Ministério da Saúde. Está aqui, tá bom?
para 46 milhões de doses, R$ 58,00 a unidade de doses, documento do Ministério da Saúde. Então, o Pazuello não mentiu, a documentação está aqui. Muito obrigada, produção, por ter compartilhado a tela para mim. Capitão, mais uma mentira do João Dória, e não é a primeira, inclusive o aumento de ICMS em cima da população, que encareceu em 13% remédio para câncer de mama. 2 remédios usados em câncer de mama, hoje ficaram 13% mais caro. Como o senhor vê esse aumento do ICMS e como que o senhor vê? Existe algum, na verdade, não é nem como o senhor vê, mas existe algo, como deputado federal, que pode barrar um pouquinho essas ações do João Dória, como, por exemplo, esse lockdown insano que ele está fazendo e a obrigatoriedade da vacina? Então, a primeira coisa que a gente pensa assim, ó, mas deve ter alguma coisa para fazer, como um último grau de recurso, recorrer à justiça. Ah, beleza, vamos lembrar aqui que quem é que foi que concedeu poderes absolutos para prefeitos e governadores e tirou o poder do presidente da República para tratar sobre fechamento de comércio, sobre lockdown, foi o próprio STF. Então a gente fica que nem segue o tiroteio, fica perdido. Na verdade, não tem o que se fazer, infelizmente. Por quê? Porque o STF decidiu que governadores e prefeitos teriam legitimidade. Prefeito, desde que não fosse mais benevolente do que o governador. Ou seja, se o governador decidir uma fase laranja e o prefeito decidir fase vermelha, ele pode fechar, ou seja, sempre para piorar. Então, infelizmente, não tem o que ser feito. E com relação ao aumento de ICMS, não só para remédios, né? Para insumos agrícolas, para fertilizantes, foi um absurdo. Daí os produtores rurais aí realizaram um tratoraço no estado de São Paulo, foi sensacional. Ele voltou atrás da decisão, foi excelente. Bom, esperar o quê de um cara que decreta fechamento de tudo e vai para Miami? Não dá para esperar muita coisa, não. Eu queria... E além disso, né, uma coisa que você não tocou no assunto, Camilo, que além de sobretaxar o ICMS, aumentar o valor de remédios, etc., e tal, que a gente falou, mais uma vez, agravar a questão de fechamento de bares, de comércio, etc. e tal. Tem o repasse para Santa Casas, ele diminui 12%, repasse para todas as Santas Casas do estado de São Paulo, o governador de São Paulo. Eu tenho lá, eu ajudo muito a Santa Casa de Sorocaba, a Santa Casa de Porto Feliz, a Santa Casa de São Paulo, da capital. Eu fui deputado nessa legislatura esses 2 anos que mais ajudou a Santa Casa de São Paulo, com repasse, com emenda parlamentar, salvo engano, 2,5 milhões, 3 milhões de reais. E vem o cidadão, não, diminui em 12% o repasse para Santas Casas. Foi depois do tratoraço, ou seja, perceba a maldade. Não dá para eu aumentar aqui o ICMS, então eu vou tirar daqui da saúde. Da saúde, da Santa Casa, em plena pandemia. Então a gente fica... A gente não fica assustado porque vem de quem vem, mas a gente lamenta muito, né? Tudo que está acontecendo no Brasil, mas principalmente no estado de São Paulo. E mais do que isso, tiraram o poder do presidente Bolsonaro de decidir. Se tivesse o presidente Bolsonaro o poder de decidir sobre o fechamento de comércio, com certeza, desde o começo ele vem falando isso. A gente tem que cuidar da saúde, mas não pode esquecer da economia. Cadê o pessoal os politicamente corretos do fique em casa? E aí, quando o cidadão perde o emprego? Eles só se esquecem que no Brasil o povo sai para trabalhar para colocar comida na mesa. Diferente de ator global, de gente rica e que pode realmente ficar em casa 4, 5, 6 meses, que não vai mudar nada. Para o brasileiro comum, ele tem que sair na rua para garantir seu almoço, o jantar e o café da manhã. É isso. O pessoal do Fique em Casa está em alguma ilha deserta andando de bicicleta, deputado, sem máscara, curtindo o solzão, né? Tá calor, é verão. Fora a hipocrisia, né? Fora a hipocrisia de vários aí que fizeram aí videozinho, Fique em Casa, depois, final de ano, foram flagrados em festas, enfim. A Anitta jogando dólar em cima de stripper. Olha o nível da mulher
que querem dizer para você o que você deve fazer. Deputado Top Drive FCL pergunta: Camila, pergunta ao capitão se fizermos alguma manifestação na causa do calço apertada, se resolve alguma coisa ou não muda nada, porque essa conta vai ter que vir para a sociedade, para o cidadão resolver. Nós não podemos contar com os deputados estaduais, só com o Gil, com o Douglas e mais 2 ou 3 deputados. Olha, eu vou falar uma coisa, Camila. Todo tipo de manifestação, pacífica, ordeira e tal, ela é válida. Já visto que os produtores rurais fizeram aí no Tratoraço. Mas eu acho que hoje nós temos a ferramenta da rede social, que ela é tão forte quanto. O pessoal está descontente com o seu vereador, com o seu prefeito, com o seu governador, com o seu deputado federal, estadual. Vai para a rede do cara e fala o que você tem que falar lá. Só toma cuidado, né, para você não se prejudicar, porque hoje em dia qualquer coisa, o pessoal quer apontar um crime, quer falar que você fez isso, fez aquilo. Use a sua liberdade de expressão para deixar a sua opinião a respeito do que você está descontente. Eu acho que pela rede social a pressão é maior e tem uma eficácia melhor. Porque até a rua da casa do governador lá, ele coloca a polícia lá e não deixa ninguém entrar. Vocês já viram isso? Sabe o que eu queria falar, Camila, a respeito de um depoimento fazer uma pequena nota de repúdio aqui com relação ao depoimento do Dimas Covas, que é o, salvo engano, o diretor do Instituto Butantan, né? Teve essa crise entre ele e a questão da fala do ministro Pazuello, e ele foi muito infeliz, mas muito infeliz, para não falar que foi outra coisa, né? Eu estou lendo aqui a reportagem, tá? Com o computador aberto. Do ponto de vista da ética, ele falando, do ponto de vista da ética médica, esperar que uma decisão burocrática impeça o início de uma vacinação, e acrescentou que respeita muito o general Pazuello. Olha agora o absurdo que ele fala, mas como todo soldado, ele foi preparado a vida inteira para matar. Ao contrário de quem trabalha na saúde. Nós fomos preparados a vida inteira para salvar vidas. Ô, Dimas Covas, que soldado que foi preparado para matar? Que você conhece da vida de um soldado? Não abra sua boca para falar merda. Então, muito respeito com o soldado de todo o Brasil, seja do Exército Brasileiro, das polícias militares, antes de falar o que você não sabe. Porque no nosso país morre praticamente diariamente um soldado defendendo a sua vida, seu hipócrita. Então, faço aqui essa nota de repúdio, porque falou besteira, foi querer atacar lá o general Pazuello, falando que foi treinado para matar. O soldado é treinado para salvar vidas, assim como o médico também é. Salvo engano, ele é médico, infectologista. Eu tenho um grande respeito por todos os médicos. Agora, falar que soldado é treinado para matar, não fale do que você não conhece, do que você não sabe. Eu espero que ele até se retrate. Eu nem o conheço. Se passar por mim na rua, não sei nem quem é. Eu vi ali um outro lance da entrevista, mas confesso que eu nunca tinha ouvido falar, não sei quem é. Só peço respeito com os nossos soldados, que morrem diariamente defendendo a população. E assim como eu tenho um grande respeito pela classe médica, pelos enfermeiros, pelos bombeiros, que vêm atuando aí durante o período de pandemia, heroicamente, salvando milhares e milhares de vidas. A comparação dele foi tão idiota como se falar qualquer um que entra para trabalhar no governo João Dória se torna um corrupto psicopata. Qualquer tipo de comparação nesse nível ou generalização é uma burrice, é desrespeito. Capitão, flango frito, o senhor vai tomar picadinha? Olha, Camila, eu não vou porque eu já tive o Covid, né? Na época eu não fiquei colocando em rede social e tal, porque eu não gosto de fazer sensacionalismo e nem vitimização. Isso é coisa que a esquerda faz. Mas na época eu tive Covid, o que eu fiz? No primeiro sintoma, eu procurei o médico e fiz o tratamento precoce. Graças a Deus não tive nada. Fiquei 14 dias isolado da minha família, tomando azitromicina, zinco, vitamina C. No meu caso, o médico receitou dexametasona, que é um corticoide forte. Para mim, foi tranquilo, passei 14 dias. A minha esposa teve também, tomou hidroxicloroquina, azitromicina, também não teve. Os sintomas da minha esposa foram até inferiores aos meus. Ela teve uma dor de cabeça levezinha, falei, faz o teste. Foi lá, fez o teste e deu positivo, permaneceu isolado. Fizemos o tratamento precoce. Então eu não vou tomar, porque quem já teve não é aconselhado tomar nesse primeiro momento. Mas se eu não tivesse tido a Covid, eu vou responder sua pergunta como se eu não tivesse tido.
Eu não tomaria essa vacina aí, de 50%. Eu não tomaria. Eu esperaria um pouco mais, até porque eu, como deputado federal, não parei de trabalhar durante a pandemia, visitei inúmeros locais e tive a experiência, volto a dizer, Camila, do que aconteceu em Porto Feliz, uma cidade interior, onde o tratamento precoce, quem tratou da doença precocemente, 100% das pessoas foram salvas, foram recuperadas. Aqueles que morreram foi porque não procuraram o médico precocemente. Ficou ali, não, o que será que é? Não, vou esperar, vou esperar, vou esperar. Quando procurou, estava com o pulmão já comprometido ou tinha alguma outra doença, alguma outra comorbidade e, infelizmente, faleceram. Então, respondendo, eu não vou tomar, porque eu não posso, mas também não tomaria se não tivesse tido a Covid nesse primeiro momento. Deputado, seguindo aqui os pedidos do chat, 5G. O pessoal está meio preocupado com o 5G da China, né? A Huawei aqui no Brasil, mesmo porque agora Temer foi contratado, para quem não sabe, então estou dando a notícia. Michel Temer, ex-presidente, olha isso, gente, de presidente para lobista da China. Ele foi contratado pela Huawei para fazer esse trabalho de lobista para convencer o presidente Jair Bolsonaro a incluir a empresa na disputa pelo 5G. Vai ter 5G da China aí que espia a gente ou não, fora de cogitação? Temer pode falar o que bem entender que não vai acontecer. Olha, difícil, né, Camila? Eu acho um absurdo isso daí, um ex-presidente da República trabalhar para uma empresa, seja ela qual for, tá? Porque, olha só, a empresa está querendo entrar no mercado, claro, e ter autorização do governo. Existe uma estatal, a Anatel, que é quem vai autorizar ali, fazer os estudos, etc. Então, claro, com a palavra do presidente. Mas ele é um ex-presidente da República. Tem muita gente que está lá na Anatel hoje que foi nomeada por ele. Então é gente que. Nós estamos no Brasil, é gente que, em tese, né, não deveria acontecer, mas a gente sabe o que acontece. Deve favor para ele. Ele sofre, ele tem muita influência em muita gente que está no governo até hoje. Ele teve relação próxima de pessoas com poder decisório. Eu acho um absurdo isso. Isso é um absurdo, assim, num grau elevadíssimo. O Michel Temer ser um contratado dessa empresa chinesa para tentar fazer com que ela entre aí no 5G aqui no Brasil, na concessão. Lamento, eu espero que nada contra a empresa, eu nem conheço, nem sei. A gente sabe dos riscos, né? De ter uma empresa chinesa aqui, que pode ser, não deve ser, né? Deve trabalhar a serviço do Partido Comunista Chinês, então vai ficar difícil. Quem garante que eles não estarão aqui passando informações estratégicas? Agora o que a gente lamenta é um ex-presidente da República trabalhar para uma empresa para tentar facilitar a entrada dela no país. Lamentável. Deputado, o que o senhor vai fazer se o Baleia Rossi encalhar na presidência da Câmara? Vou continuar fazendo o que eu faço, Camilo. Continuar apoiando o governo do presidente Bolsonaro. Você sabe que eu sou um apoiador de primeira hora, ali, de primeira linha do presidente Bolsonaro. Para quem não sabe, desde o primeiro turno lá, quando eu decidi sair pelo Partido Progressistas, pelo PP, em São Paulo, que já foi um partido de direita no Brasil, né? O PP que teve origem da Arena lá na época do regime militar, enfim. Quando eu decidi sair candidato pelo PP, que apoiava o Geraldo Alckmin, eu nunca usei um santinho com a minha foto com o Geraldo Alckmin, com qualquer outra pessoa. Eu sempre apoiei o presidente Jair Bolsonaro. Então, independente do candidato que vai vencer, eu vou continuar apoiando o governo. Agora, eu lamento muito aliás, eu espero que o Baleia Rossi não vença, porque tem junto com ele ali Rodrigo Maia, vai ser o candidato Rodrigo Maia. Não vejo o Baleia como 100% autônomo ali para ser presidente. Para mim, o Rodrigo Maia vai continuar mandando na Câmara dos Deputados através do Baleia. E pior, né? Sabemos lá quais foram os acordos fechados com a esquerda, né? É isso que me assusta, né? Esse é o grande problema. E do outro lado nós temos o Arthur Lira, que era o líder dos partidos de centro, que já compõe e já compôs aí no ano passado a base do governo. Foi através da liderança do Arthur Lira que muitos projetos caminharam, enfim. Então, agora,
Muita gente pergunta, mas o Arthur Lira no passado teve isso, teve aquilo. Pessoal, a gente vive no mundo real, não no mundo ideal. No mundo ideal, eu poderia falar aqui uns 4 ou 5 nomes aqui para ser presidente da Câmara dos Deputados. Mas esse cara tem chance de ganhar? Não. Dos que estão lá, candidatos, quem é? Quem é o cara que tem chance, que está alinhado e que já teve compromissos com o governo federal de não travar as pautas importantes para o Brasil avançar? É o Arthur Lira. Então, votarei nele. E eu tenho uma questão particular, porque eu trabalhei 2 anos no mesmo partido, sou do mesmo partido do Arthur Lira. 2 anos trabalhando com ele. Goste ou não goste dele, ele é um cara que tem palavra. O que ele fala, ele cumpre. Então, creio eu que será o melhor para o Brasil, por isso que eu vou votar nele. Pessoal, essa capa que a produção estava mostrando para vocês é da revista Verdade, que é uma revista do Jornal da Cidade Online e da parte do assinante. Então, quem quiser conhecer a revista, a gente fez uma matéria bem aprofundada sobre o Baleia Rossi. Inclusive, é uma historinha meio bizonha ali com merenda de São Paulo, né, capitão? Uma coisa assim sobre merenda, né? Mexendo em merenda de criança. O pai dele, que já foi preso quando era ministro da Dilma por corrupção. Está tudo lá na revista. Deputado, caminhos do governo Bolsonaro, o que podemos esperar para 2021? Acho que o governo tem que se concentrar nas reformas importantes, principalmente se o Arthur for eleito presidente da Câmara. Temos que pautar e temos que aprovar a reforma tributária, o governo fazer todo o trabalho aí para que a reforma tributária seja aprovada, a reforma administrativa. Mas eu acho que a tributária é a principal, porque nós temos que fazer 2 coisas: reduzir imposto e simplificar os impostos no Brasil. O cara que é empresário no Brasil hoje, o cara é um herói. Já começa com essa legislação trabalhista absurda, que é só pró o empregado e não o empregador, né? Então não tem o empresário, o empreendedor no Brasil sofre muito. Então ele tem que aprovar a reforma tributária para diminuir a carga tributária e simplificar. Porque tem imposto municipal, imposto estadual, imposto federal, recolhe aqui, recolhe ali, aquela lambança. Essa é importante. A reforma administrativa também é importante, e cortar privilégio da casta da sociedade. Então tem que colocar aí juiz, promotor, desembargador no pacote, deputados, senadores. Eu estou falando, Camila, porque eu tenho legitimidade para falar. Meu primeiro ato público na Câmara dos Deputados foi abrir mão da aposentadoria especial, a qual eu teria direito como parlamentar. Minha aposentadoria com 65 anos vai ser do INSS, igual o trabalhador comum. Caso eu chegue lá com saúde, né? Se Deus quiser, a gente vai chegar. Então eu posso falar porque eu abri mão da aposentadoria especial e quero que todos os deputados, senadores, todos os políticos entrem nessa reforma administrativa. Então acho que tem que se concentrar nisso. Além disso, aí é uma questão, não sou eu que estou falando, porque eu estou puxando sardinha para a segurança pública. A gente tem que aprovar uma reforma na segurança pública no Brasil. Não dá mais para a gente ter criminoso cumprindo 1/6 da pena e sendo posto em liberdade. Não dá mais para ter o cara criminoso por crime grave e violento ficando 2, 3 anos preso. O cara que matou alguém e saindo pela porta da frente. Temos que estabelecer um sistema onde o criminoso vai indenizar a vítima ou a família da vítima no Brasil. No Brasil não temos nada disso, então tem que fazer uma reforma no sistema de segurança pública, na legislação penal, na lei de execuções penais e por aí vai. Aí o tema é gigantesco, né? Só de proposta que eu tenho mais de 60 projetos de lei aí, nesse sentido, a maior parte deles nesse sentido. Temos que mudar o sistema de segurança pública no Brasil. E quando fala assim da retaguarda jurídica para o policial, esse daí é uma fatia tão pequena. Se o policial já visse um criminoso que foi preso por ele durante um trabalho longo de investigação ou uma prisão difícil, ficasse efetivamente preso, já mudaria o ânimo do policial assim absurdamente. A questão da retaguarda jurídica ela é importante, mas o que talvez até mais importante é o policial acabar com aquela sensação não, certeza de enxugar gelo. Prende o cara, 6 meses depois está na rua. Prende o cara por um crime grave e 1 ano depois está na rua. Quando o policial prendeu um criminoso, o cara ficar 15 anos preso, aí o policial fala, pô, agora não estou enxugando gelo.
Então, precisamos, sim, nos concentrar nesse sentido, também para mudar a realidade da segurança pública. E é claro que passa também por posse, porte de arma de fogo para o cidadão de bem e outras medidas importantes aí, da questão ideológica também. A gente, de fato, legislar e parar de deixar o STF legislar e usurpar da sua função. Quem tem que legislar é o Congresso Nacional. E aí, creio eu que o governo federal tem muitas estratégias aí para tocar aí nesse próximo biênio, e eu vou estar à disposição, não só do presidente Bolsonaro, mas do Brasil, para continuar trabalhando bastante, para a gente mudar a realidade do nosso país. Afinal de contas, foi para isso que a população votou em nós, né? Com certeza o senhor vai chegar a 65 anos, capitão. E falando em projetos aí que precisa ser mudado o Código Penal, eu, como mãe, como mulher, estou pedindo aos deputados, já conversei com alguns, né? Tá tipo, vamos ver, igualar a pena da mulher que enfia um monte de homem para dentro de casa e esses homens acabam ali fazendo maldade com as crianças, na maioria dos casos, com o consentimento dela e muitas vezes até com ajuda. Isso eu acho que precisa mudar para ver se bota um break na mulherada, porque não é possível, entra um, sai outro, o que é isso, né? E colocando a vida das crianças em risco. Então, eu sou a favor de igualar a pena da suposta pseudo, né, mãe, a do criminoso, na qual ela expôs o filho dela. Deputado, onde que a gente pode achar o senhor e acompanhar o seu trabalho? Legal. Eu uso muito as redes sociais para divulgar o meu trabalho, até como ferramenta de transparência aí do que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, agenda, etc. e tal, nas redes sociais, @CapitãoDerrite. Instagram, Facebook, Twitter, tem um canal no YouTube lá, convido a galera a conhecer, desde a época da Rota, então eu tenho um programa até de entrevistas lá, viu, Camilo? Não sou jornalista, mas eu me arrisco aí. Chama Papo de Rota, e eu entrevisto policiais que trabalharam na Rota, policiais que não foram de lá, mas é o nome Papo de Rota, para a população entender os bastidores da vida policial e casos ali, assim, onde o policial arriscou a vida, cara que foi baleado, cara que salvou vidas, enfim. É o dia a dia do policial mesmo. Mas eu uso bastante para falar de política, a rede social aí, o Instagram, o Twitter, também um pouco do Facebook. Mas responda a galera lá, mensagem, direct, manda lá que a gente vai estar à disposição, até recebendo sugestões aí de todos, para juntos a gente conseguir potencializar nosso mandato e construir um Brasil melhor. Derrite em 2022. Vamos esperar o senhor a concorrer à reeleição ou talvez um Senado, deputado? O Senado é muito difícil, né, Camilo? É uma vaga só. Eu venho candidato à reeleição, porque a gente também tem que testar o trabalho que vem sendo feito e além disso, eu percebi nesses 2 anos que a Câmara dos Deputados precisa cada vez mais de gente que queira fazer a diferença para o povo brasileiro. Cara que está lá por idealismo. E são poucos, sendo sincero para vocês aqui. Então, é quase que certeza que eu venho candidato aí novamente a deputado federal e conto com o apoio de todos vocês aí que queiram acompanhar meu trabalho e compactuam das nossas ideias. Eu sou um policial militar apaixonado pela minha profissão, trabalhei 16 anos na Polícia Militar, a maior parte do tempo no operacional, em Osasco, no Batalhão de Área, na Rota, depois tive uma passagem pelo Corpo de Bombeiros, mas sou conservador, fiz faculdade de Direito, né? Sou formado em Direito, pós-graduado em Ciências Jurídicas, terminando a minha segunda pós agora em Direito Constitucional, e sou conservador. Pretendo continuar nessa luta aí para cada vez mais a esquerda ter menos espaço para calar as narrativas do pessoal da esquerda, dos marxistas, socialismo que não deu certo em lugar nenhum do mundo, só causou tragédia e morte de milhões e milhões de pessoas, seja na Rússia, na China, onde ele foi implantado. E o nosso objetivo é esse, construir um Brasil melhor. Capitão, muito obrigada pela sua disponibilidade. Nós vamos trazer o senhor de novo aqui, mas não para falar de política, para falar sobre histórias da Rota. O senhor já participou uma época de um programa, né, que passava
sobre a polícia militar, né? Eles acompanhavam as ações. Eu acho que é um tema que interessa muito o pessoal. O pessoal quer saber esse bastidor, como que é realmente a polícia, o que realmente acontece. Então, o senhor já está convidado a voltar para fazer um quadro Histórias da Rota aqui com a gente. Fechado, Camila. Obrigado pela participação. Estou sempre à disposição de vocês aí. E um abraço a todos que nos acompanharam, que vão assistir essa entrevista. Fiquem com Deus. Pessoal, eu encontro vocês amanhã às 9h30 da noite, aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Eu espero todo mundo, tá bom? Beijos no coração de todos, bom descanso, que Deus abençoe a todos. Tchau!